Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar e conversar sobre o nosso glorioso. Deixa eu só passar um recado para vocês. Domingo vai ter Botafogo e Vasco pelo Carioca, em São Januário, 6 horas da noite. O nosso pré-jogo vai ser ao vivo aqui no canal. Então, domingo vai ter live aqui no canal 11 horas da manhã, beleza? Então, domingão, cedo, a gente vai estar aqui ao vivo, 11 horas da manhã, trazendo todos os detalhes dessa partida. Então, já estou avisando a vocês, tá? Olha, neste conteúdo de agora, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não temos informações sobre o transfer ban, nem sobre o empréstimo que está para entrar no Botafogo, e esses assuntos aí ficam para depois. Qualquer coisa que for saindo, a gente vai atualizando aqui, porque eu quero conversar com vocês agora sobre mudanças no time que talvez o Martim Anselmi vai ter que fazer, pensando no Fluminense, no Brasileiro, e no Potosí, na pré-Libertadores. Eu faria duas mudanças nesse momento. Eu colocaria o Léo Link no lugar do Neto e eu colocaria o Bastos no lugar do Matheus Pontes, tá? E a gente vai conversar também um pouquinho sobre o Vitinho. Eu vejo muitos torcedores do Botafogo falando o seguinte: coloca o Vitinho de zagueiro, bota o Matheus Pontes de ala. Seria uma boa? E a gente vai conversar também sobre um pouquinho da base, né? Jogadores estão no banco e têm que ser aproveitados. É o que nós temos. A base tem que ser aproveitada. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Muita gente vem aqui, esquece de deixar o like, então fortaleça aí para o crescimento do canal, é muito importante, eu conto sempre com a ajuda de vocês. Ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, e inscreva-se no canal. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre algumas situações do time titular do Botafogo hoje. Primeiro, deixa eu trazer aqui um ponto que isso me deixa muito irritado. E não é de hoje que eu falo. O Martim Anselmi não é o primeiro técnico e talvez não seja o último que a gente vai trazer esses pontos aqui. Me incomoda muito a questão de jogadores da base do Botafogo. É o que nós temos hoje. O Botafogo é esse time que o Botafogo tem, com a garotada no banco. A gente está no transfer ban, a gente não pode contratar jogadores. Os que chegaram não podem ser inscritos. Então hoje o Botafogo, ele depende de jogadores da base, que estão no banco de reservas. Bota para jogar. Isso me incomoda muito, porque eu tenho certeza que a torcida do Botafogo, ela não vai cobrar os garotos, porque nesse momento a pressão, ela tá toda em cima do John Textor. Então a torcida do Botafogo, ela vai ter paciência com esses garotos. E é o que o Botafogo tem. Então bota para jogar. Isso me incomoda demais, vocês não fazem ideia de como eu fico irritado, porque às vezes você pode colocar um moleque desse e ele arrebentar, porque não vai estar entrando em qualquer time. O time do Botafogo é bem treinado, o time do Botafogo tem boas peças. Então, assim como o Montoro, que tem 18 anos, claro, o Montoro é um jogador diferenciado, mas assim como o Montoro, esse moleque pode entrar no time e pode jogar bem, pode arrebentar com a camisa do Botafogo. Por exemplo, o Alex Telles está mal, o Alex Telles cansou, vá lá, coloca o Abdias, que é o lateral esquerdo da base. O Matheus Pontes está mal, coloca o Marquinhos, que é um zagueiro de origem. Será que o Marquinhos, sendo um zagueiro de origem, ele é pior do que o Matheus Pontes, que está improvisado? Porque se for pior, aí o Botafogo tem que fazer uma avaliação, talvez, e dispensar. Porque o Marquinhos, ele já tem idade,
para jogar no profissional do Botafogo. Se ele não der conta, será que ele merece permanecer no Botafogo? Porque a gente está precisando agora. O Botafogo investiu milhões na base. Tem um scout para a base. Então o Marquinhos, ele sendo zagueiro de origem, se ele for pior do que o Ponte, então a gente está lascado. Porque o Marquinhos, pelo menos, ele tem um cacuete de zagueiro. Ele treina como zagueiro. Ele vai saber rebater uma bola. Ele vai saber cortar uma bola. O Matheus Ponte falhou. O Matheus Ponte não tem um cacuete. Eu não vou ficar aqui crucificando o Matheus Ponte, tá? Não vou ficar aqui crucificando o Matheus Ponte, porque daqui a pouco eu falo até sobre isso, como a ala pode ser útil, mas eu tô falando aqui da base. Então a gente tem que saber o potencial desses jogadores. Por exemplo, o Arthur Novaes, que veio do 17 pro profissional. Tem talento, bota para jogar. Só aqui no Botafogo, eles não confiam na base. Aqui no Botafogo, não pode botar a base para jogar. Se eu fosse jogador de futebol e eu jogasse na base do Botafogo, eu não ia querer jogar no Botafogo. Porque aqui, quando você sobe para o profissional, a sua carreira acaba. Você não tem oportunidade. Então, eu precisava desabafar isso aqui com vocês. Agora, vamos falar sobre o Vitinho. Tô vendo muitos torcedores do Botafogo falando o seguinte: bota o Vitinho para ser zagueiro e bota o Matheus Ponte como ala. Gente, primeiro, eu não gostaria, porque o Vitinho, ele tem 1,73 m de altura. Você botar o Vitinho para jogar de zagueiro, a gente vai sofrer na bola aérea, ele não vai ganhar duelos pelo alto, porque o Vitinho só tem 1,73 m. Ele é bom defensivamente, mas como zagueiro, por exemplo, o Matheus Ponte tem 1,85 m. Olha a diferença. Então a gente vai sofrer. Eu não gostaria de ver o Vitinho preso lá atrás, porque o Vitinho, ele tem o DNA, apesar de ser bom defensivamente, o Vitinho, ele tem o DNA de lateral ofensivo. Ele foi assim na Bélgica, ele foi assim na Inglaterra, jogando como ala. Então a gente perde muito lá na frente, porque o Vitinho, ele dá a opção ofensiva. Ah, mas ele perde muitos gols, o que adianta? Ele entra na área e não consegue fazer gols. Isso aí é uma outra parada, é um outro debate. Mas o Vitinho, ele é um lateral ofensivo. A gente perde muita opção ofensiva se você prender o Vitinho lá atrás. Então, eu não gostaria. Talvez eu pensaria nessa possibilidade se o Vidalba pudesse jogar. Aí você botava o Vidalba como ala e talvez ali o Vitinho como zagueiro, mas a gente vai correr riscos também, porque o Vitinho seria um cara improvisado ali, como o Matheus Ponte está improvisado, só que o Vitinho é menor, é mais baixo do que o próprio Matheus Ponte. Então, eu não gostaria, mas eu entendo quem pensa desse jeito. Eu faria 2 mudanças no time titular do Botafogo hoje, já pensando no elenco principal ali, visando o Fluminense e visando o Potosí na pré-Libertadores. Eu colocaria o Bastos no lugar do Matheus Ponte, só que o Bastos, ele não vai poder jogar no lado direito da zaga. Ele vai jogar no meio, como líbero. Você coloca o Newton como zagueiro pelo lado direito, para o Newton subir um pouco mais com a bola, para o Newton ter liberdade para chegar lá na frente, para ser o elemento surpresa. Assim como o Matheus Ponte vem fazendo, o Bastos, ele não vai aguentar fazer isso. Então o Bastos vai ter que jogar no meio dos 2 zagueiros, como líbero. Você coloca o Newton do lado direito e o Barbosa do lado esquerdo. Então, eu faria essa mudança, já pensando aí nesses próximos jogos que teremos pelo Brasileiro e pela Libertadores. Eu não vou ficar aqui crucificando o Matheus Ponte, ele está sendo improvisado como zagueiro, ele não é zagueiro. O Matheus Ponte é lateral direito. Eu acho que o Matheus Ponte como ala é útil. O Matheus Ponte também é ofensivo, chega lá na frente, faz gols. Então, eu não descarto o Matheus Ponte desse time e também não fico crucificando. O Matheus Ponte, ele pode ser um bom reserva para o Vitinho e ele pode ser um bom reserva para o Bastos ali, para o Newton. Se você precisar no decorrer do jogo, aí você bota ele como zagueiro. Mas titular como zagueiro não dá. Fica aí que eu já volto, aí eu vou conversar com vocês sobre o goleiro Neto. É uma outra mudança que eu faria no time. Para mim, hoje, o Léo Link é titular. Fica aí, já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu quero falar agora sobre o gol do Botafogo. É uma outra mudança que eu faria, tá? Pra mim, hoje, neste momento, o Léo Link é o titular do gol do Botafogo no lugar do Neto. É desesperador falar isso. É desesperador pensar nisso, mas eu venho falando aqui no canal, para quem acompanha sabe, que essa briga tá aberta. Eu tenho informações sobre isso, até mesmo nos treinamentos, a avaliação do Martim Anselmi. Eu falei aqui no canal a semana toda, eu falei, ó, na cabeça do Martim Anselmi, ele tem dúvidas ainda no gol, ele não sabe quem é o titular, e contra o Grêmio a gente viu o porquê, né? O Neto não foi bem nessa partida, eu perdi a paciência com o Neto. Hoje o Botafogo não tem goleiros, infelizmente. O Léo Link, no momento, é titular, porque pelo menos tenta chegar na bola. E uma coisa que me incomoda no Neto é que o psicológico dele é fraco. Lembra muito o psicológico do Perry. Se tiver bem no jogo, ele vai bem. Se tiver mal, deu mole, já era. Tudo começa a dar errado. Eu lembro muito que o Perry também era assim, psicológico muito fraco. Então, hoje, eu colocaria o Léo Link de titular, já pensando até mesmo na Libertadores, na altitude contra o Potosí e contra o Fluminense pelo Brasileiro. A cabeçada do segundo gol do Grêmio, que o Barbosa também deu mole, o jogador do Grêmio, o centroavante lá, o Carlos Vinícius, cabeceou livre, foi perto do Neto, né? Mas ele não mexe nem a mão. Ele não mexeu nem a mão. Então, assim, é bizarro a situação do Neto. Ele caindo no pênalti, cara. Agora a gente dá até vontade de rir, porque já passou, mas na hora a gente fica com muita raiva. Eu desisti, cara. Naquele pênalti ali eu falei, não é possível. Ele cai no pênalti de uma forma, assim, melancólica. É bizarro a maneira que ele cai no pênalti. Então, assim, eu esperei uma pré-temporada. Claro que é só o começo. Tem muitas coisas para acontecerem ainda. Eu dei um voto de confiança pro Neto, mas sei lá, parece que o reflexo dele não tá bom. São coisas que realmente estão estranhas. Porque o Neto, ele parece aquele adulto. Sabe o adulto quando brinca de bola com criança? Que finge que vai defender, mas deixa a bola passar para a criança ficar feliz? É igualzinho. É a mesma sensação hoje do Neto no gol. Ele finge que vai e não vai, e a bola entra. Então, assim, realmente não dá hoje para ter confiança no Neto. Coloque o Léo Link. Me incomoda muito o fator do Léo Link de sair do gol. O Léo Link não sai do gol, isso me incomoda. Eu acho até o Neto um pouquinho melhor do que com a bola no pé. Eu acho o Neto um pouquinho melhor até na saída do gol, mas não dá, gente. Hoje o Léo Link, pelo menos, ele tenta defender a bola. Pelo menos, ele tenta chegar na bola. Então, hoje, o Léo Link é o titular, na minha opinião. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for atualizando aí sobre o nosso Botafogo, 5 horas da tarde, eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.